Bem, meus irmãos, a paz do Senhor, louvamos a Deus por esta manhã de domingo que o Senhor tem nos concedido. Estamos retornando com a nossa escola bíblica dominical e hoje nós iremos estudar a nossa penúltima lição, a lição de número 12, e ela tem como tema a conduta do crente em relação à família. Nós temos como nosso texto áureo, por isso deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão dois, uma só carne. Efésios capítulo 5, verso 31. Tá? E a nossa verdade prática, nós temos o seguinte: Deus estabeleceu o casamento monogâmico para a glória do seu nome. Tá? Então, essa é a nossa verdade prática. Nós temos como nosso ponto central o relacionamento familiar é um projeto divino. Nós temos também como nosso objetivo geral mostrar que o relacionamento harmonioso está incluído no projeto divino para a família cristã. E os três objetivos específicos: o primeiro é refletir sobre a conduta bíblica prescrita aos maridos. Segundo, demonstrar como a mulher casada é comparada à Igreja de Cristo. E terceiro, orientar a conduta dos pais e filhos no ambiente familiar. Tá? Então, a princípio, nós queremos passar para os irmãos que a família é a principal instituição planejada por Deus. E onde iniciou isso? Iniciou lá no Éden, quando o primeiro casal, Adão e Eva, o Senhor estabeleceu a família ali no jardim do Éden. Tá? E de lá para cá, essa família ela vem crescendo e chegou até nós. Muito bem. Então, nós temos dois exemplos aqui de família que demonstraram uma base totalmente espiritual. Nós temos a família de Jó, quando no capítulo 1 e no versículo 5 do livro de Jó, a Bíblia diz que Jó ele se levantava pela madrugada para oferecer sacrifício a Deus pelos seus filhos. Tá? Isso era um ritual totalmente espiritual. Era um zelo de Jó pelo bem-estar espiritual da sua família. E nós temos um outro grande exemplo também, que é o exemplo de Josué. Quando Josué reúne toda a congregação, e diante da congregação, Josué ele faz uma pergunta: a quem vocês querem servir? Aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais? Ou o Deus dos perizeus? Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, Josué, ele ali demonstra uma afirmação sincera, uma afirmação daquilo que estava no seu coração. Tá? Ele faz uma escolha certa, que é servir ao Deus verdadeiro. Muito bem. Então, nós temos a nossa introdução. Ela vai dizer: na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe o matrimônio monogâmico e indissolúvel. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém cada um desempenha papéis diferentes. Nesta lição, veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. E o nosso primeiro tópico vai dizer a conduta do cristão como o marido. No capítulo 5 de Paulo, no capítulo 5, o apóstolo Paulo enaltece o matrimônio e o eleva ao mais alto patamar, ao comparar o marido a Cristo
e a esposa a igreja. Neste tópico, estudaremos a analogia referente ao marido. Tá? Então, nós vamos iniciar aqui pelo o papel do marido como líder da família. Qual o papel dele? Na Bíblia, a ordem de autoridades é observada do seguinte modelo: Deus, cabeça de Cristo, Cristo, cabeça do homem, e o homem, cabeça da mulher. Tá? Então aqui está esta sequência de ordem segundo a Bíblia Sagrada. Aí ele continua dizendo aqui, o comentarista: a relação dentro do lar é explícita na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Efésios 5, 23. Ela mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão, isto é, o marido deve liderar a sua casa. Do mesmo modo, Cristo lidera a igreja, visando o seu absoluto bem-estar. Tá? Então aí está esta comparação, tá? Em que o apóstolo Paulo, ele realmente enalteceu esse matrimônio, este relacionamento de marido e mulher. Aqui é interessante ressaltar uma questão importante. O movimento feminista, com viés neomarxista, considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Quer dizer, então, este movimento aqui, ele não concorda com esse sistema, esse padrão bíblico em que o marido é a cabeça da esposa. Eles discordam com isso. Mas vamos à frente o que o comentarista diz. Ao contrário desse falacismo, discurso, nas Escrituras, o modelo cristão está fundamentado no amor e no respeito mútuo. Tá? Então, esta submissão da esposa ao esposo, ele tem dois fundamentos: amor e respeito. Tá? Isso aqui são duas coisas que são inseparáveis no matrimônio. Tá? O amor e o respeito de ambas as partes. O segundo subtópico: o amor como elemento primordial. O marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Efésios 5 e 25. Isso implica a prática de sacrifício. Como diz as Escrituras, Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou-se por ela. Tá? Então, o esposo, ele também precisa demonstrar este sacrifício no tocante ao cuidado, a providência de tudo concernente ao lar. O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta, incondicional. Tá? Incondicional. Romanos 5 e 8. Os irmãos podem acompanhar lá. Assim a igreja foi atraída por Cristo, por meio do amor, e não por ameaças ou imposições autoritárias. Tá? Então, Cristo, a igreja, ela não foi atraída por causa de imposições do Senhor, ou ameaças, não. Foi através do amor. Por isso que Deus, em João
3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então tudo está em torno do amor. Quer dizer, Deus amando a humanidade e Cristo amando a igreja a ponto de entregar-se por ela. Tá? Nós temos também aqui, ele continua dizendo: desse modo, os maridos devem também manter a união, a harmonia conjugal, por meio do exercício do amor. Tá? Então, é este o papel é este o principal elemento, e o papel do marido é amar a sua esposa. O terceiro subtópico vai dizer agora o cuidado do marido à esposa. As escrituras enfatizam que a esposa é parte do marido, ao declarar: quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Acrescenta ainda que todas as pessoas mentalmente saudável cuidam do próprio corpo. O que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Isso implica em proteger a esposa, prover-lhe uma vida digna. Essas ações de cuidado não se limitam apenas às providências materiais, mas igualmente ao afeto, à consideração e à honra, dentre outras. Tal demonstração de amor deve ser sincera, tanto em público quanto em particular, de modo permanente, enquanto ambos viverem. Tá? Então, isso aqui é uma lição de vida para a nossa vida. Isso aqui é uma lição de conduta para todos os esposos que querem preservar um matrimônio abençoado. Tá bom? Então, essa demonstração, ela não só deve ser em público. Escute bem, ela não só deve ser em público, mas também ela deve ser demonstrada também no particular. Quando ambos estão a sós, ou entre os filhos, esta demonstração ela deve ser claramente vista também no particular. Muito bem. O segundo tópico da nossa lição vai dizer: a conduta do cristão ou da cristã como esposa, né? A conduta da cristã como esposa. De acordo com a analogia paulina, em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Nesse ponto, veremos a conduta requerida da esposa cristã. Vamos lá. Primeiro, o conceito de submissão. Então, entendemos que no matrimônio, a esposa, ela precisa de se submeter ao seu esposo. Isso, no amor de Cristo. Não é? As Escrituras ensinam a sujeição de uns para com os outros, no temor do Senhor. Tá? Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados. Primeiro, das esposas aos seus maridos, dos servos aos seus senhores, dos filhos aos pais. Tá? E aqui no caso da esposa, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. Tá? É uma comparação. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ou ao domínio, um domínio assim
de alguém mais voluntário, tá? Mais voluntário, de grata aceitação do amor, do cuidado do marido. Por isso nada há de depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível do relacionamento entre Cristo e a sua amada igreja, tá? Então, isso aqui é algo interessante, né? Essa submissão aqui é uma submissão no Senhor, mas não é uma submissão como por sujeição ou por obrigação, não, mas é no temor do Senhor. O segundo subtópico vai dizer a conduta da mulher cristã. Na cultura judaica, a mulher ocupava a posição secundária e era parte da propriedade de homem. Quer dizer, na cultura lá de trás, lá, a mulher, ela era como um objeto em que pertencia ao homem, literalmente. Isso aqui é meu, isso aqui me pertence. Mas vamos à frente. Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores. E as suas esposas eram escravizadas. Agora, no Evangelho de Cristo, as mulheres alcançaram posição de dignidade igual aos homens. Gálatas 3:28. Ao conversar com a mulher samaritana, Cristo quebrou o paradigma da época e se opôs ao preconceito e à discriminação. Portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Tá? Então, todos nós conhecemos essa passagem do Evangelho de João, em que Jesus, ele joga por terra aquela barreira em que separava os judeus dos samaritanos e apresentando a esta mulher uma liberdade, né? Dando a ela um passo para a liberdade. Bem, terceiro subtópico, a reverência devida ao marido. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. O homem que assim se porta, coopera para com a esposa e venha trazer ou dê a ela toda a reverência. Essa reverência consiste em estima, respeito para com o marido. Denota o sentimento que conduz a esposa a agir de modo que ela possa ter uma postura de uma santa mulher, né? De uma santa mulher. Essa postura é demonstrada quando ela apoia e o ajuda em suas tarefas, de liderar. Significa que a esposa participa das decisões em família, porém não procede como opositora, nem
nem como autoritária, ou tendo autoridade sobre o seu marido, tá? Então, é preciso haver um bom senso, né, da parte da esposa e também da parte do esposo, né, para que tenham um lar feliz, um lar abençoado. Ambos precisam, como nós já falamos lá atrás, né, se nós amarmos a nós, se nós nos amamos, tá? Ou na medida que nós amamos a nossa esposa, é porque nós amamos a nós mesmos, tá? Então, quem ama a si mesmo, também ama a sua esposa. O terceiro subtópico, a conduta do cristão como filho. A responsabilidade dos pais. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e a demonstração do Senhor. Provérbios capítulo 22, versículo 6, Salomão escreveu bem claro isso. Ensina o menino o caminho que deve andar. Até quando ele crescer, não se desviará dele, tá? Por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura e amor, sem rigor excessivo ou imposições injustas, a fim de não incitar a ira de seus filhos, tá? Então, os pais precisam ter todo cuidado aí para conduzir os seus filhos. E já no segundo subtópico aqui, do último tópico, nós temos aqui no finalzinho. Assim, os filhos devem obedecer e honrar seus pais. Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado. E honrar envolve o amor, o respeito e até mesmo sustento em caso de necessidade. Isso aqui está falando de filhos para os pais, tá? Portanto, a obediência é devida enquanto os filhos viverem sob a tutela dos pais. E a honra é um dever para com a vida do filho, tá? Então, quem honra os pais, ele tem a sua vida prolongada pelo Senhor. E encerrando aqui, o mandamento com promessa. Aos filhos que obedecerem e honrarem aos seus pais, uma promessa dupla lhe é assegurada. Primeiro, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra, tá? Embora as dádivas espirituais estejam implícitas, a ênfase recai sobre os benefícios materiais, tá? Significa que a obediência, ao obedecer e honrar a seus pais, os filhos submetem-se ao arbítrio de Deus, que segundo o seu beneplácito, da sua vontade, os recompensa com bênçãos especiais, tá? Então, essas bênçãos aqui, ela recai no sentido material, quer dizer, os filhos que honram o pai e honram a mãe, eles serão abençoados no sentido material, tá? E no sentido espiritual, as bênçãos se nós obedecermos ao Senhor, tá? Essas bênçãos aqui, essas prosperidades no sentido material, é quando nós obedecemos e honramos nossos pais. E as bênçãos espirituais é quando nós tememos ao Senhor e obedecemos a Ele, tá? E a conclusão da nossa lição vai dizer aqui, ó: o marido tem o dever de liderar e amar a sua esposa. A esposa tem o dever de submeter e respeitar a liderança do seu marido. Aos pais o dever de educar a seus filhos, segundo as Escrituras. Aos filhos o dever de obedecerem e honrarem a seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Deus abençoe a sua vida nesta manhã e que você seja
abençoado para a glória e para a honra do nome do Senhor. Nós queremos deixar um lembrete aqui para os irmãos que logo mais às 19 horas e 30 minutos nós teremos o nosso grande culto de adoração ao nome do Senhor, tá? E seguido da ceia do Senhor. Então, você que pode participar, vá até a nossa igreja, que hoje nós estaremos às 19h30 num grande culto de adoração ao nome do Senhor. Deus abençoe a todos em o nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, rendemos graças ao teu nome pela tua palavra. Agora nós agradecemos a ti por tudo e que o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.